Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal para mais uma devocional, para sua edificação e para a glória de Deus. Hoje o tema da nossa devocional é uma pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? O texto básico encontra-se em João, Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 15 a 18. Acompanhe a leitura que eu farei. Diz assim a palavra de Deus: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Meus queridos, essa passagem contém 3 grandes declarações sobre o Senhor Jesus Cristo. Olha só. Todas estão entre os principais fundamentos do cristianismo. Vejamos então quais são elas. Primeiro, aprendemos que é Cristo, somente Ele, vejam, quem supre todas as necessidades espirituais do crente. Está escrito que todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Está no texto. Em Jesus Cristo há uma plenitude imensurável. Como escreveu o apóstolo Paulo em Colossenses 1:19 e 2:3, aprove a Deus que nele, ou seja, em Cristo, residisse toda a plenitude. No capítulo 2, verso 3 diz: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olha só. Nele está guardado, meus queridos, como na casa do tesouro, um suprimento ilimitado de tudo quanto o pecador necessita no tempo presente e na eternidade. Sua dádiva especial à igreja é o Espírito de vida, o qual, assim como uma grande raiz, transporta a seiva e o vigor espiritual de Cristo a todos os ramos que nele creem. Jesus Cristo é rico em misericórdia, graça, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Todos os crentes, em todos os séculos, têm sido supridos pela plenitude de Cristo. Olha só. No tempo do Antigo Testamento, os crentes não entendiam com clareza a fonte de onde tiravam seu suprimento. Os santos do Antigo Testamento viram a Cristo de um modo distante, não face a face, mas desde o tempo de Abel, todos os benefícios desfrutados pelos salvos foram recebidos exclusivamente através de Jesus Cristo. Todos os santos na glória finalmente reconhecerão que devem a Cristo tudo o que são. Jesus provará que Ele é tudo em todos naquele grande dia, Em segundo lugar, aprendemos sobre a grande superioridade de Cristo em relação a Moisés e também do Evangelho à lei. Superioridade. Está escrito assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés, está no texto. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Moisés, meus queridos, foi usado por Deus como servo para entregar a Israel a lei cerimonial e a lei moral. Isso está lá em Hebreus 3:5. Como servo, foi fiel àquele que o chamou, mas era apenas um servo. A lei moral, ou seja, os 10 mandamentos que Moisés trouxe do Monte Sinai, era santa, justa e boa, porém não era capaz de justificar o pecador. Não tinha o poder de curar, podia ferir, mas não curar. Veja, a lei, segundo Paulo, suscitava ira. Lá em Romanos 4:15, Paulo fala sobre isso. A lei suscitava a ira. A lei decretava maldição contra qualquer desobediência.
A lei cerimonial imposta por Moisés ao povo, segundo a ordenança divina, tinha profundo significado e estava repleta de instruções simbólicas. Suas ordenanças e cerimônias tornaram-na um excelente mestre para conduzir os homens a Cristo, mas servia apenas de mestre. Paulo usa o termo aio, né? Que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Aio é como se fosse uma ama, um cuidador, aquele que tem os cuidados até que saia uma sentença, né, judicial, para que uma pessoa então tome definitivamente a guarda daquela pessoa. Isso é aio. A lei serviu de aio para nos conduzir até Cristo. Quando Cristo chegou, não preciso mais da lei. Não preciso mais. Então, no tocante à consciência, não podia aperfeiçoar aquele que a cumprisse, diz o autor aos Hebreus 9:9. Colocava sobre os corações dos homens um jugo doloroso e insuportável. Era um ministério de morte e condenação. Estou falando da lei. Enfim, a luz que os homens obtiveram de Moisés e da lei não é mais intensa do que a luz de uma estrela comparada à luz do sol ao meio-dia. Você já viu a luz de uma estrela comparada com o sol no meio-dia? Você consegue enxergar? Consegue ver o brilho? Não. É a mesma coisa o que Moisés fez, a lei que Moisés entregou para o seu povo. A sua luz era ínfima diante da luz de Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, né? Cristo, então agora falando de Cristo. Cristo, porém, veio ao mundo como filho, não como servo. Diz Hebreus 3:6. Tendo inteiramente em suas mãos as chaves do tesouro de Deus que deram acesso à graça e à verdade. Vejam, a graça veio por intermédio dele, de Cristo, ao fazer plenamente conhecido o plano gracioso de Deus para a salvação, através da fé em seu sangue e ao abrir a fonte da misericórdia a todos os povos. A verdade veio por seu intermédio, ao cumprir em sua própria pessoa os símbolos do Antigo Testamento e revelar-se como o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro propiciatório e o verdadeiro sacerdote. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, não há dúvida de que havia alguma verdade e graça na lei de Moisés. Mas a graça de Deus em sua plenitude, em sua totalidade, e toda a verdade sobre a redenção não foram conhecidas até Jesus vir ao mundo e morrer pelos pecadores. Olha que coisa linda, irmãos, meus queridos. Em terceiro lugar, aprendemos que somente Cristo revelou Deus, o Pai, aos homens. Somente Cristo. Lemos que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Os olhos de qualquer mortal jamais contemplaram o Pai. Nenhum homem suportaria contemplá-lo. Mesmo a Moisés foi dito assim, lá em Êxodo 33:20. Não me poderás ver a face, disse Deus, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Moisés queria ver a Deus, a face de Deus. Deus falou: não, você não vai poder ver a minha face, porque ninguém que vendo a minha face continuará vivo. No entanto, tudo que o homem mortal pode conhecer sobre Deus Pai é completamente revelado pelo Deus Filho. Veja, aquele que desde a eternidade estava no seio do Pai, agradou-se em tomar sobre si a nossa natureza humana, e estando na forma de homem, revelou-nos tudo o que nossa mente podia compreender sobre a perfeição do Pai. E através das palavras, dos atos, da vida e da morte de Cristo, aprendemos a respeito do Pai o máximo que nossas mentes limitadas podem no momento suportar. Então, a sabedoria perfeita de Deus, seu grande poder, seu amor indizível pelos pecadores, sua santidade incomparável e seu ódio pelo pecado não poderiam ser demonstrados aos nossos olhos com mais clareza do que através da vida e da morte de Cristo. Olha o papel fundamental de Cristo para nós.
Ele é o resplendor da glória do Pai e a expressão exata do seu ser, diz Hebreus 1:3. Ele mesmo disse, eu e o Pai somos um, em João 10:30. E ele também disse, quem vê a mim vê o Pai, em João 14:9. Paulo afirmou em Colossenses 2:9, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Jesus é Deus. Essas coisas, meus queridos, são profundas e misteriosas, mas verdadeiras. Agora, para encerrar, após a meditação nesses versículos, será possível honrarmos demais a Cristo? Será? Ou pensar sobre Ele coisas por demais elevadas? Devemos banir, sabe, de nossas mentes esses pensamentos indignos para sempre. Aprendamos a exaltá-lo mais em nossos corações e a entregar com maior confiança em suas mãos tudo o que aflige a nossa alma. Os homens facilmente cometerão erros ao falar sobre as três pessoas da Trindade, se não se apegarem cuidadosamente ao ensino das Escrituras. Porém, homem algum jamais errará por honrar em demasia o Deus Filho. Cristo é o ponto de convergência entre a Trindade e a alma do pecador. Porque assim disse Jesus em João 5:23, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Olha só, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. A pergunta é, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu queria que você soubesse que sua situação na eternidade, a sua situação na eternidade, depende de uma resposta a essa pergunta. Quem é Jesus para mim? E meu desejo, sabe? Meu desejo sincero é que essas benditas verdades extraídas aqui das Escrituras possam dar a você um entendimento correto da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E que a partir disso, Jesus possa ser Senhor e Salvador da sua vida. Assim, que Deus te abençoe. Amém.